Com origem nos ranchos americanos em décadas passadas, a separação de animais vem ganhando cada dia mais espaço no meio do agro e, consequentemente, competidores. No Brasil, as competições, as provas, elas acontecem de forma isolada e cada dia mais vem abrindo grandes eventos como rodeios, principalmente no centro-sul do Brasil. Hoje eu estou aqui na cidade que eu considero minha casa, Frutal, Minas Gerais, mais especificamente no recinto, o Parque de Exposições Os Idealistas, e convido ela, Carol Rezende, que é competidora de team painting, é advogada nas horas vagas e atualmente está na graduação de Engenharia Agronômica. Começa agora do AgroAutech, o podcast oficial do Grupo MW Brasil. Eu sou o Lucas, vou conduzir o podcast e é isso. Bem-vinda, Carol Rezende, para nosso espaço, né, de voz. E se quiser se apresentar, falar um pouquinho. Eu só tenho a agradecer por esse convite incrível, ainda mais ao lado de um amigo tão querido. Tô um pouco nervosa, mas a gente vai... Na hora do bate-papo vai fluindo e vai dar tudo certo. A gente monta o roteirinho, então eu vou começar com uma perguntinha aqui, que é... A tradução do team painting é time de apartação. E aí eu queria saber, tipo, como funciona essa competição? O que é o team painting? O team painting é, como o nome mesmo diz, que é um tipo de apartação. Tem um lote de gado no fundo da pista e um curral que você tem que... 3 cavaleiros têm que fechar o número sortido no menor tempo. Basicamente isso. Hoje vem muito à tona o assunto bem-estar animal. O team painting, ele parece causar pouco estresse, tanto para o gado que está participando, né, tipo, da apartação, quanto para o próprio cavalo de competição. Eu queria que você falasse um pouquinho de como funciona esse bem-estar, tipo, como manter o bem-estar animal. Esses cavalos são tratados como atletas, né? Porque eles estão ali para o melhor desempenho que eles têm a oferecer. E eles são tratados como quase melhor que a gente, né? Os meus animais ficam só soltos em casa, lá na fazenda. Comem pasto, tem alimentação balanceada com ração também para complementar. E eles vivem uma vida sem estresse nenhum. E na competição não é diferente. A gente tenta amenizar todos os fatores que podem causar estresse. A gente tem, por exemplo, quando tá frio, tem manta térmica. Às vezes a gente usa recursos para aumentar a energia do cavalo, como pasta de energia. Tudo para melhorar o bem-estar dele. Tem também, hoje em dia, faz acupuntura, fisioterapia em animais, faz aplicação de... Como chama aquela faixa? Kinesiotape. Como funciona essa faixa? A kinesiotape é muito utilizada em atletas humanos, assim, de atletas... Sim, é como se fosse uma compactação dos músculos para manter, ou não? Você já viu aquela faixa que coloca... Ah, tá. É aquela mesma faixa. Sim. E aí eles colocam bastante nos animais pra dar alívio muscular, pra melhorar... Porque às vezes, como é uma competição, é um atleta, ele às vezes sente cansaço físico, né? E sempre também com acompanhamento veterinário, né? Com certeza. Sempre especialistas em todas as aplicações, todos os lugares. E em cima também todo esse tratamento, de até acupuntura, a gente nunca ia imaginar que o cavalo de competição faz acupuntura, né? Sim. E eles devem ter também toda uma rotina em relação a exercícios físicos, Sim. né? Tipo, imagino que ele tem que ter um vigor muscular para dar conta até de um circuito, caso precise participar, ou se... Enfim, tiver mais de uma competição em um intervalo curto de tempo, ele precisa estar preparado para isso. Sim, com certeza. Durante a pandemia, que não estava tendo provas, eu me mudei para fazenda e eu estava treinando meus animais todos os dias. Uma rotina entre treinos dentro da pista, com o animal, com o gado, sem o gado, ou andando na estrada para adquirir resistência. Mas aí eu confesso que agora com a faculdade, que é integral, fica um pouco mais puxado. Então eu só vou na fazenda de final de semana e aí eu tento fazer o meu melhor por eles. Com certeza está fazendo. Se ele mantém essa dieta balanceada, se é feito
é dado todo o suporte pro animal, com certeza ele tá sendo bem tratado, isso a gente não tem dúvida. Mas até em cima, ainda falando dos animais especificamente, e aí já é uma curiosidade mais particular. E aí você vai poder esclarecer. Indo em alguns eventos de rodeio, eu pude perceber que existe um padrão de gado usado no rebanho. Sempre tem uma raça definida ou isso não importa? O que importa no final para que tanto o competidor, né, o vaqueiro, não sei como é que chama. Competidor. É competidor, mas não é vaqueiro, não é um... É que a gente costuma falar que o peão de rodeio é o peão. E aí o competidor é o quê? Ou o timpeneiro. Timpeneiro. Enfim, o timpeneiro, ele precisa identificar com mais facilidade. Tem a ver? Como é que funciona isso? Então, não tem uma regra pré-definida por nenhum órgão, nem algo do tipo. Nem de raça, nem de tamanho, nem de nada. Mas só que facilita para a prova e para o competidor que tem um padrão de raça. Porque o que exige de raça no gado ele tem que ser resistente, porque ele também é um atleta, não só o cavalo. Então ele tem que dar conta da passada, tem que ter perna para correr, tem que aguentar várias passadas por dia. Então, geralmente, eles são de cruzamentos, ou de Nelore, ou de Aberdeen, ou de Cenepol. Então, assim, tem vários tipos de cruzamento, mas só que o que eles querem mesmo é um gado mais rústico, mais resistente. E se ele for padronizado de cor e tamanho, isso iguala a competição para todos os competidores. Então, não vai ter nenhum que vai ser prejudicado ou beneficiado, porque, por exemplo, se um animal do mesmo lote é um mais alto e outro mais baixo, o que tá mais baixo às vezes tá na frente, tá atrás do mais alto, o competidor às vezes não enxerga o número. Então, fica um pouco mais difícil de enxergar e, portanto, ele vai ter um menor desempenho. Mas é só bom senso mesmo. Então, esse gado também é tratado como atletas. Eles precisam, como você falou, precisam ter vigor físico para que a prova seja competitiva e até mesmo para que a pontuação dos timpeneiros, como você falou, seja boa e até para expandir, mas acho que para profissionalizar mais o esporte também, né? Sim, e esse gado é treinado, né, durante muitos meses para dar conta da competição. Ele não simplesmente é colocado lá para correr. Então ele é ensinado gradativamente, fazendo o gado rodar lá embaixo, levando cada bezerro no curral. Então, assim, tem um processo de aprendizado e respeitando o tempo de cada animal e também com acompanhamento de veterinário para alimentação e tudo mais. Agora, falando dos timpeneiros especificamente. Nos bastidores, antes da gente começar a entrevista, a gente estava conversando e falando sobre a pontuação. Na minha visão, sem entender nada sobre esporte, eu achava que os trios eles eram formados de forma fixa. E sempre tinha que ser a mesma formação. Mas você estava falando que a pontuação é individual para cada competidor. Como funciona? Isso. Hoje em dia é regulamentado pela CONTEP. Eu não vou saber precisar a data de quando foi criada, mas tem pouco mais de 10 anos. Entre 12 e 10 anos. E aí eles regulamentaram handicap individual de cada competidor, que é definido por valores que a pessoa ganha na premiação da prova. Então, se você atingir uma determinada pontuação de valor de premiação no ano, você sobe de handicap. Ele vai de 0 a 7. Então, de ser individual, a pessoa pode fazer trio com qualquer pessoa. Todo mundo que compete está disponível para fazer trio. Por te conhecer, eu sei que você tem um histórico de lesões no esporte. E aí eu queria saber se é normal esse histórico e, tipo, fala um pouco das suas lesões, inclusive, de como elas aconteceram e geralmente tem um padrão, assim, é só queda de cavalo, e, tipo, a mão ficou presa em algum lugar e alguma coisa do tipo. Fala aí pra gente. É um esporte de muito risco, né? Então, acidentes acontecem. A gente faz de tudo pra não acontecer, mas às vezes, infelizmente, a gente dá uma machucadinha. E, assim, as minhas lesões são muitas. A gente ficaria semanas falando. Mas algumas... Acho que só 2 foram de quedas. Uma vez, em 2021, recente, a minha cela arrebentou
em Barretos. Foi até televisionado, a vergonha. E aí eu caí debaixo do animal e ele usava a ferradura dele bateu no meu cóccix e quebrou, mas a gente segue firme. E aí depois disso, em dezembro do mesmo ano, quando eu tava voltando a competir, eu bati o joelho no curral, que é de ferro, né? E aí eu quebrei o joelho e rompi 2 ligamentos. Que maravilha. Mas já tô de volta também. Não deixa de competir, já não larga a mão do esporte. A minha mãe tá pra desistir de mim, mas eu não desisto do esporte. E agora, pra finalizar a nossa entrevista, aí você pode ficar mais calma, mais tranquila. Última perguntinha. O pior já passou na entrevista. Qual a sua projeção pro Team Penning? Você acha que ainda tá em ascensão? A tendência é que ganhe mais regiões do país? A gente vê hoje que o rodeio ele é muito forte, mas o Team Penning está ganhando espaço. A prova de 3 tambores é uma prova tradicional também, no meio do agro. Aí norte e nordeste a gente vê a vaquejada, mas e o Team Penning? Ele tem uma projeção para um futuro próximo positiva, próspera? Com certeza. Eu comecei a correr há mais de 15 anos atrás e antes era uma coisa mais amadora, mas assim, meio na vontade de fazer mesmo o esporte acontecer. E hoje profissionalizou, ganhou espaço e tá cada vez mais crescendo, atingindo mais regiões, cada vez mais gente querendo participar, porque é um esporte muito gostoso, é um esporte que a gente costuma dizer assim, que é um esporte de família, porque muitas famílias participam juntas, tipo eu, meu pai, o meu irmão também gosta bastante de animais e tal, e é muito gostoso. Não à toa, é um esporte que surgiu em ranchos americanos. Com certeza. E rancho é aquela coisa, é muito familiar mesmo, é bem família. Assim, vamos juntar 3 primos aqui e vamos inventar uma brincadeira nova. Meu pai, ele tem um histórico de sempre participar de torneio de rodeio, de cutiano. Antigamente tinha muitas provas diferentes, até colocar calça em boi. Nossa! E aí, quando eu comecei a correr o Team Penning, ele falou assim, gostei desse negócio aí também, vou correr com você. E aí a gente se juntou e começou a correr todo mundo junto. Agora, pra finalizar de verdade, pra quem estiver assistindo a gente, você tem alguma dica, ou então, até pra chamar, falar assim, pô, você que tá pensando em começar a competir, venha, como é que é? Manda um recadinho pra... Eu sou uma grande incentivadora de todo mundo começar. Eu sempre falo assim, não gosta de animal, então vamos começar a treinar. Procurar, aqui em Frutal tem bastante lugar hoje em dia para treinar, o Clube dos Cavaleiros, alguns aras. E é muito gostoso, assim, eu falo que o cavalo, ele te dá uma perspectiva de vida, assim, como pessoa, como profissional, ele te faz crescer, porque você tá ali dominando um animal que pode chegar a pesar quase 1 tonelada, né? Então, te dá força pra seguir lutando na vida, assim. Então, é um esporte que eu amo demais. Muito obrigado, Carol, pela nossa entrevista, pelo nosso bate-papo. Você que assistiu o podcast até o final, inscreva-se no nosso canal no YouTube. E esse foi mais um do AgroAutech, o podcast oficial do Grupo MW Brasil. Curta, comente, compartilhe e siga nossas redes sociais, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn e também no Spotify. Beleza? Até a próxima.